Olá, tudo bem? Esse é o Ouvi Ali, um podcast em que você escuta conversas cheias de sensibilidade sobre as nossas relações com o mundo. Eu sou a Lívia Nola e a cada episódio eu recebo uma pessoa diferente para uma troca sincera e profunda sobre quem nós somos na nossa essência, para você ouvir e sentir. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber ela, Eloa. Que alegria, tô muito feliz de estar aqui, poder fazer essa troca, né, profunda, sincera e sensível. Eu tô muito feliz de te receber, obrigada por ter vindo. Você percebeu que eu só te apresentei com o seu nome, eu só falei Eloa, mas eu não falei todas as coisas que você faz, a sua profissão, o seu ofício, porque aqui no Ouvi Ali, a minha ideia é que a pessoa que tá aqui tendo essa troca comigo, se apresente dizendo quem ela é para além da sua profissão, do seu ofício, sem dizer o seu ofício. Quem é Eloa? Nossa! E é engraçado que quando a gente tem que sair dos ofícios, a gente fica, nossa, né, muito amplo poder falar e ao mesmo tempo muito profundo também, né? Bom, eu acho que eu sou um mergulho, né? Você falou em mergulho, eu sou um mergulho, né? As águas me definem muito como eu conduzo a minha caminhada e eu acho que se tem uma palavra que poderia dizer sobre a minha essência, sobre a minha forma de lidar com o mundo, seria esse mergulhar, essa intensidade, essa profundeza, essa sede mesmo de não ficar só na margem, né? De realmente para o profundo, o mais profundo que for possível. Então, eu acho que o mergulho é uma palavra que surgiu aqui e me define porque bastante. Antes da gente começar a gravar, eu falei que eu fiz um mergulho na obra da Eloa e não em tudo que você faz, né? E que a gente já vai falar o que é. E aí, eu me senti mesmo dando um mergulho, porque você fala muito em água, né? Em toda a sua obra. E eu gosto que você se apresente dizendo antes do que você faz, quem você é, mas em todas as coisas que você faz, você traz essa essência, essa busca dessa mulher que você é. Eu vi você falando em uma entrevista sobre você ser uma mulher de terreiro e de aldeia. Isso. E eu achei isso muito lindo. Então, eu queria entender como essa mulher que você é, essa pessoa que você é, te levou a fazer o que você faz, que é ser essa multi-artista. Você é cantora, compositora, atriz, você é produtora, você é ativista, né? Você também é artista visual, você trabalha em muitas frentes, é uma multi-artista, como eu gosto de falar. E o que você ser esse mergulho, você ser essas águas, como essas águas te levaram a fazer o que você faz? Então, eu acho que o processo, ele foi se dando como um rio, né? Eu até falei sobre isso hoje, até mais cedo, comentando como eu fui vivendo e aprimorando cada coisa junto com a vida, né? Eu acho que para mim essa escola da vida, ela é muito fundamental para explicar muito dos meus feitos artísticos, né? Que estão também debruçados sobre a minha vida e sobre essa necessidade, esse desejo de descoberta, de ir mais longe, de ir profundo. Isso também está ligado também a esse processo de me entender uma mulher de terreiro, de aldeia, também vem a partir da dúvida, vem a partir também dessa necessidade de entender a minha identidade, quem eu sou, de caminhar passos para trás, né, do agora, né? Quando a gente pensa no agora, do que é a partir do nosso nascimento, a gente constrói uma vida a partir da data que nasce, né? Mas eu sempre tive essa curiosidade de saber quem veio antes de mim, o que é a história do Brasil nas suas camadas mais profundas, desvendar as entrelinhas. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta das entrelinhas e sempre fui uma criança muito questionadora, né? Eu não me contentava com a primeira resposta. Eu sempre tinha mais né, sempre queria saber mais. Então eu acho que essa natureza de querer saber mais, me levou a me conectar com o solo sagrado, né, que traz um pouco, né, daquilo que veio antes, muito antes, né, aquilo que é originário, aquilo que é da terra, aquilo que é mais profundo, sobre a existência humana, sobre a existência do que é ser mais do que ser brasileiro, do que ser sergipana, aracajuana, que eu também sou, é ser dessa terra, né, desse chão, desse solo sagrado. Então foi nessa curiosidade, também tendo
o processo da minha mãe, que é uma Ialorixá, também vivenciando isso ali dentro do meu contexto de vida, que eu me iniciei no candomblé, fiz a retomada também no processo de aldeia, e esses dois caminhos, eles andam juntos, né? Eu vou sempre buscando essa fonte tão rica para me conectar e apontar para frente, sempre sabendo do antes, né? Eu acho que é um pouco disso. É muito lindo você falar isso, porque eu tinha colocado exatamente uma pergunta para te fazer sobre o quanto você é uma pessoa que agrega, né? É uma artista que agrega. Além de você ser multiartista, que eu gosto de falar, você tem multipotências e você usa tudo isso a favor da sua arte, né? Então você comunica a sua arte de várias maneiras, seja no visual, na música, no vídeo, no cenário do show, nos figurinos, que é tudo muito lindo e tudo tem um porquê de estar ali, né? Sim. Dá pra ver que você pensa cada uma das coisas que você gosta de participar da sua carreira como um todo, né? Sim. E você é uma pessoa muito agregadora no sentido do coletivo, porque em todos os seus álbuns, você tem convidados e convidadas muito especiais que você honra o passado, quem veio antes, então você traz convidados que vieram antes de você, e você se junta para um futuro, né? Para olhar para um futuro com os seus contemporâneos que estão aqui agora. Você tem essa coisa do coletivo, você acabou de contar, né? Você é de Aracaju, de Sergipe, você nasceu num coletivo, né? Você acha que já nasceu nesse lugar do coletivo? Então, é muito interessante porque quando eu me entendi uma artista solo, essa palavra para mim era até interessante. Como é ser solo, né? Porque para mim parecia algo quase que só, né? Sozinho. Era complexo para mim entender, porque eu sempre fiz arte dentro de um contexto e mais do que a palavra coletivo, que eu gosto muito, eu gosto da palavra comunidade. Então, quando a gente fala sobre ser pessoas de terreiro, de aldeia, a gente fala de um contexto de comunidade, né? O bairro que eu nasci, por exemplo, em Aracaju, ele é um bairro de origem quilombola, é um bairro que tem o segundo quilombo urbano do Brasil, né? E todo o entorno dele gira, né, em torno dessa forma de viver e fazer arte. Foi nesse lugar que eu comecei a estudar arte e eu comecei no teatro. Então, eu comecei dentro do teatro popular, do teatro infantil, do construir coletivamente, comunitariamente, de também exercer várias funções. Eu era atriz, mas a gente também se jogava no figurino, a gente se jogava na trilha, na dança. Então, essa forma de fazer teatro de maneira independente e ter um grupo onde todo mundo precisava desenvolver todas as potências, foi me colocando já no lugar de entender que a minha carreira seria assim, né? Quando eu migrei para música, quando eu realmente me entendi artista solo, eu já trazia a experiência do teatro muito fortemente, né? E antes da experiência do teatro, eu tive a experiência de atleta, que é uma história que eu até já contei em outras entrevistas. Eu fui atleta por muitos anos de ginástica rítmica. A gente, né, viveu agora o momento das Olimpíadas. Tem até um dos seus clipes que você faz a fita. Eu fui ginasta e vivi muito esse processo também da equipe, né? Que é uma outra forma de coletivo. Mas essa ideia da equipe, de pensar junto, de vibrar, de competir. Eu viajava o Nordeste competindo, muitas medalhas, muitas vitórias. Então, eu sempre estive envolvida com essa lógica do criar em conjunto. Então, virar um artista solo para mim foi, nossa, mas e agora? Eu vou perder aquilo tão rico que eu sempre desenvolvi no esporte, no teatro? Não, né? Eu vou trazer para a música essa forma de fazer, né? Onde eu me debruço em tudo que eu posso, poder dar esse toque de mim em cada coisa e, principalmente, poder reverenciar quem veio antes, né? Então, eu sou muito feliz, assim, da minha carreira ter podido, já até aqui, né, no meu terceiro álbum de carreira, cantar com grandes nomes que, pra mim, quando tava lá naquele começo de carreira, eu falava, será que um dia eu vou cantar com Margareth Menezes? Sou muito fã de Mateus Aleluia, Lia, enfim, eu fui Lia de Tamaracá, Carlinhos Brau, nossa, Chico César. Então eu fui, realmente são pessoas que foram muito importantes para esse referencial de uma mulher negra, uma artista negra de Sergipe, do Nordeste. Então meus referenciais estão ali no meu Nordeste, né? Se você vê, a maioria das pessoas também que eu convido são conterrâneos, são dessa região, são desse fazer
muito voltado também para um lugar agregador. Eu acho que todos esses artistas também nas suas trajetórias trazem esse lugar comunitário, agregador. Então eu fui me inspirando e a vida foi me levando até poder, né, em cada disco trazer essas presenças. E isso também era um conflito em algum momento, que eu falava, nossa, mas eu sou um artista, é um trabalho de um álbum meu, e eu chamando tanta gente. E gente, né, que é muito você fala, nossa, do... quase todas as músicas eu tenho um feat, será que é legal ter um feat em todas as músicas? Mas eu sempre me via, mesmo sendo solo, tendo aquela voz que me dá quase que uma bênção, sabe? A ideia da bênção, da caminhada. Então, cada um desses que cantam, que divide esse espaço comigo, eu acho que abençoa a caminhada. Eu me sinto tendo essas vozes como abraços na minha carreira. Eu costumo falar que eu tenho abraços, né, na história dos meus álbuns. E isso é muito lindo, porque a gente não faz nada sozinho, né? Mesmo sendo uma artista solo, você nunca tá sozinha. Nunca. A gente não produz nada sozinho, a gente vive em comunidade, né? Então é muito bonito ver em toda essa sua trajetória, porque toda a sua trajetória tem muito de você, mas tem sempre essas pessoas que vêm pra agregar quem você é, né? Você começou primeiro o seu nome, Eloa. Eita, história longa. Ele vem de Bela, do árabe, é isso que você falou? Eu vi você contando? Então, isso é um processo que tá, inclusive, reverberando muito agora no momento, né? Eu acho que quando eu busquei a perspectiva da identidade, eu não me ative tanto ao meu nome. Eu fui muito sobre esse mergulho, as retomadas, a aldeia, o terreiro, reverenciar quem veio antes. Mas o meu nome sempre estava ali, né? Dessa coisa do solo, né? Eloa, né? O nome diz muito também sobre a gente. E esse nome, na verdade, meu pai é músico, é pesquisador, recentemente foi reconhecido como mestre da cultura popular em Sergipe, por toda a contribuição que ele deu também nas pesquisas. Então, essa herança da pesquisa vem muito dele. A minha mãe é cientista, pesquisadora também. Então, ter essa referência da pesquisa em casa acende essa curiosidade. Então, ele, como um pesquisador, conheceu esse nome, que é um nome de origem árabe. E, na verdade, eu tenho mais 2 irmãos que também têm nomes de origem árabe. Meu pai suspeitava dessa nossa ascendência árabe, de matriz africana, do norte da África, né? E não sabia muito contar essa história, mas ele colocou em seus filhos os nomes árabes. Então, na verdade, meu nome é Eloa. Eloa. Que no caso, no lugar do O, seria um W. A escrita é Eloa, que quer dizer belo, é uma expressão de contemplação da beleza, belo, sublime, pode ser traduzida de várias formas. E ele ouviu esse nome, né, acabou virando Eloa, muito pela questão do Brasil, cartório, aquelas coisas todas, mas a sua fala é Eloa. E aí, recentemente, eu conhecia uma comunidade árabe, né, inclusive participei de um evento chamado Árabe Latinos, que fala na Universidade Federal de Sergipe, que falava justamente sobre a presença árabe na América Latina. E aí eu conheci algumas pessoas do Líbano, do norte da África, que quando ouviram meu nome, falaram assim, o nome é Eloa, e aí começaram a me chamar de Eloa. Então isso me trouxe uma identidade de, nossa, meu pai tinha razão nisso. E aí foi muito mais longe que eu fiz o meu teste de DNA de ancestralidade. E deu muita ascendência árabe, do norte da África. E também países asiáticos também que trazem a cultura árabe, a cultura muçulmana, enfim. Foi muito interessante também me debruçar por essa outra camada que tá no nome, mas que é para além dele, né? Sim, muito além. E é muito lindo, porque eu acabei de falar, né, dessa beleza plástica que tem em todo o seu trabalho, mas é de uma beleza profunda, muito além do que a gente tá só olhando, é o que a gente tá sentindo mesmo, né, de tudo que você faz. Em algum momento, alguém já falou pra você, porque eu também sou muito múltipla. Eu tenho muitas frentes que eu atuo, trabalho, e eu já escutei isso de você tem que focar em uma coisa só. Você já escutou? Você fez a pergunta que eu acho que foi a pergunta que eu ouvi, uma pessoa, né? Não é nem bom dizer o nome. Não. Eu tava lançando o meu primeiro EP, né? Me lançando como cantora lá em 2013, isso. E que aí, eu não encontrei esse EP nas plataformas, ele não tá? Mais solta, né, o nome? É, solta. Ele tá nas plataformas mais antigas, né? Eu não lembro agora o nome, mas foi o primeiro, seu primeiro trabalho. Isso. E aí eu lancei no museu da gente sergipana,
que eu fazia faculdade de artes visuais, eu já tinha essa paixão por museu e eu queria juntar. E aí eu pensei cenário, pensei figurino, tinha uma atuação, né, no meio do show, eu tinha uma parte cênica, né, da condução do show. E aí essa pessoa encontrou minha mãe, foi um show cheio, foi lindo, a gente... Enfim, foi um show premiado, inclusive, na época, lá em Sergipe. E aí essa pessoa chegou pra minha mãe e falou, pra minha mãe que tava lá e disse assim, ela precisa entender o que é que ela quer, porque ela atua, ela canta, e assim, eu acho que ela gasta muita energia no show, olhando pro palco, pro cenário, nananana, e eu acho que ela precisa desenvolver, focar em alguma coisa só. E a minha mãe é muito mãezona, assim, tal, minha mãe ouviu aquilo e ficou picada, assim, falou assim, ela vai ser o que ela quiser. Minha mãe falou assim, ela vai ser quantas coisas ela quiser. E ela vai desenvolver isso tudo junto, né? E aí é muito interessante, porque foi caminhando que eu fui entendendo essa permissão de ser, né? Porque as pessoas cobram essas caixas e me entender no terreiro, me entender na aldeia, me entender na circularidade. Então, eu entendi que caixa pra mim não era uma coisa quadrada, não caberia. Nunca será, né, uma caixa. E aí, quando a gente vai entendendo, estudando mais sobre o continente africano, sobre o modo originário, sobre o modo aldeano de pensar, é muito natural que uma pessoa tenha várias potências, né? A gente fala potências, multipotência, porque a potência é uma palavra muito ligada ao continente africano, né? A essa diáspora, ao que nós temos aqui de tão forte que veio através dos nossos antepassados africanos. É a potência, né? A potência de poder entender das ervas, entender da ciência, da tecnologia, entender da vestimenta, entender das cores, da natureza, do canto, do corpo. Então, o conhecimento africano, o conhecimento originário, ele é muito múltiplo. E ninguém se molda a entrar em caixas. Ele é circular, e dentro da circularidade tem um princípio muito fundamental, que é o compartilhamento. Então, o mais velho compartilha para o mais novo, né? Então, esse conhecimento compartilhado, ele é desenvolvido na comunidade, no todo. Então, quem se identifica, abraça o conhecimento e desenvolve, porque a ideia, por exemplo, no terreiro, a gente faz de tudo. A gente aprende a cantar, a gente aprende a tocar, a gente entende sobre nossa vestimenta, a gente, porventura, aprende a costurar, aprende a fazer as roupas para o orixá, a gente aprende sobre a língua, a gente aprende sobre a escrita. Então, nesse chão eu me entendi que aquilo que me foi cobrado lá atrás queria me encaixotar e eu só queria circular. Então eu circulei. Ser livre, né? É uma liberdade você poder ser quem você é, não se enquadrar numa caixinha. Eu te fiz essa pergunta exatamente porque eu já ouvi muitas vezes também. Tem que escolher um caminho só, não dá pra cantar, ser comunicadora, ser atriz. E não... Isso tudo só agrega, né? Sim. A quem você é. Você dá pra ver a Eloa atriz enquanto você tá cantando. E também a Eloa formada em artes visuais, porque tudo faz sentido quando você junta as várias Eloas. E por que a gente tem que ser uma só, né? A gente é eu múltipla. Acho que tem uma coisa muito importante nisso, que quando eu fiz a faculdade, né, de artes visuais, eu entrei pra fazer artes e eu já cantava, já atuava desde pequena. E aí entrei pra fazer artes, né? Você começou com 14 anos. Comecei com 14 no teatro. E aí do teatro já fazia teatro musical, fui migrando pra música. E aí nos corredores da universidade eu montei o primeiro projeto musical e estudava artes. Então dentro da faculdade de artes eu estudei artes visuais mesmo, a pintura, a fotografia, a escultura. E aí eu fui conhecendo muito mais coisas, a história da arte. E aí isso assim, pra mim ficou muito claro que estudando arte, entendendo que esse universo é tão vasto, que eu tinha ferramentas, né? Quando eu estudei artes, eu entendi assim, nossa, eu tenho ferramentas para contar a história. Então, por que eu vou me privar de usá-las? Se eu já tinha teatro, se eu já desenvolvo a música, e agora dentro, né, das artes visuais, entendendo a fotografia, entendendo luz, entendendo forma, quantas coisas eu posso usar para contar a história que eu preciso contar? E como a minha narrativa, ela foi se construindo em torno de uma perspectiva decolonial, sobre recontar histórias que foram negadas a muitos de nós. E isso parte quando meu pai não sabe contar muito bem a história dos antepassados de matrizes africanas, árabes. Quando apagamento mesmo, quando né? a gente vê que o apagamento, ele é
ele é muito cruel no sentido de você não conseguir narrar essa história. Então, a gente tem que usar o máximo de ferramentas possível para que as pessoas que vejam tenham uma compreensão da magnitude e da amplitude do que nós somos, né? Então, se nós somos tudo isso, a gente vai usar tudo que a gente tem. A gente não tá aqui para ser pouquinho, a gente tá realmente para ser grande, para ser múltiplo, porque o que nos foi tirado apagou muito, né, do que nós somos. Então, a gente precisa resgatar e sem poupar nenhum tipo de ferramenta. Então, eu acho que dentro de uma música, eu penso a música, eu já penso a fotografia, eu já penso a imagem, eu já penso o clipe, e eu já penso como essa música vai estar no meu figurino, como vai estar a minha interpretação no palco, e aí eu falo, eu vou ofertar, né, como a ideia de oferenda que sou, né, eu me vejo muito dentro da perspectiva de mulher de terreiro em ser uma oferenda, ser uma oferta. Eu vou ofertar ao meu público o máximo que ele possa para ele sentir na luz, na dança, no corpo, no figurino, na minha música, tudo que eu quero passar. Então, é um pouco sobre isso, né. E você coloca isso muito firmemente, muito, a gente consegue ver tudo isso que você tá falando, quando você vai lançar lá, eu vou pular um pouquinho pra frente, porque eu preciso falar disso. Lá em 2019, quando você lança o seu segundo álbum, O Pará. O Pará. É um álbum que você, O Pará é o nome. Você quer falar o que é O Pará pra gente? O Pará é o nome indígena do Rio São Francisco e é também uma qualidade do orixá Oxum, que eu sou iniciada no candomblé. Então tá na matriz africana a mesma palavra que tá também na língua indígena, que é o Dizibucuá. Coincidência ou não, que eu não acho que seja, fala muito sobre esse encontro, né, das matrizes. E você traz, como mulher afro-indígena, que você pra dentro do auditório do Ibirapuera, que é um lugar aqui em São Paulo, muito, né, uma das principais Sim. casas de show que a gente tem aqui, de eventos, uma grande casa de arte que você coloca em cima do palco. Uma apresentação histórica, porque você trouxe 8 etnias indígenas pra cima do palco. Isso. Com você. Mais um grupo de mulheres também, sul-africano. Isso. Como elas chamam? Mulheres Livres. Mulheres Livres. E a Lued Luna. Sim. Outra mulher nordestina, preta. E a importância, a magnitude de você levar pra um palco desse, né? Todas essas pessoas. É exatamente o que você estava falando, né? Como você consegue unir com todas as frentes que você atua, esse povo que foi apagado por tanto tempo, segue sendo, né? Esse show foi um show muito emblemático, assim, pra mim. Eu acho que até hoje, que foi um ápice, assim, do que eu poderia realizar como artista independente. Foi um show realizado de maneira independente, com os meus, com a equipe, com a banda, todo mundo empenhado em realizar esse momento, né? E eu contei com muitos abraços, né? Que a gente fala, contei com os braços, eu falo com os abraços. Eu contei com esses abraços de gente que entendia que aquele momento não era só sobre mim, embora fosse o lançamento de um disco, era sobre, né, uma luta necessária, né? Essa luta contra esse apagamento é uma luta contra o racismo, é uma luta contra o genocídio, é uma luta muito ampla, né? Vai para além, extravasa do que poderia ser somente a música. E eu acho que justamente quando eu entendo que eu posso buscar ferramentas para falar no máximo, isso extravasa o que seria o trabalhar com música, ou o fazer somente música, né? Não que seja pouco fazer música, mas eu falo no sentido de que quando você entende que a música, ela tá na base, né, da origem humana, né? É tão sagrado e é tão ritualístico fazer música que aquele momento foi um momento ritualístico, né? Assim, as 8 etnias abraçadas, a gente fez um ritual, embora cada um tenha a sua forma de ritualizar. Nós fizemos um único ritual direcionado pelo Tchana Kistin, que era o pajé naquele momento que conduziu. E foi interessante que ele me perguntou, ele é muito tímido, assim, eu falei assim, o senhor puxa como o senhor achar, o que sentir. E ele fez um ritual para a serpente naquele momento. Ele entendeu que aquele show trazia a força da serpente, da troca de pele. E realmente, a partir dali, eu entendi que
nossa, aquilo ali é o que eu quero fazer pra minha vida. É um show com ativismo, é um show com história, é um show com presença. As Mulheres Livres, o grupo Mulheres Livres foi um grupo formado dentro do Carandiru, num processo de ressociabilização para mulheres em situação de cárcere. Eu conheci o grupo e elas hoje, graças a tudo, né, que foi feito também por elas, vários projetos, não estão mais em situação de cárcere, vivem da música. A arte salvando. A arte salvando. Então, assim, a Lued, que compartilhou comigo desde que chegamos em São Paulo, a gente chegou na mesma época, esse sentimento do êxodo, né, de sair das nossas, né, ela de Salvador, eu de Aracaju, para vir para São Paulo. Então a gente compartilhava saudade, a gente compartilhava de sentimentos muito parecidos, né, de ter crescido à beira do mar e de repente estar aqui em São Paulo. E a canção que a gente fez juntas, que é a minha Silêncio, preferida. Eu amo essa música. É sobre isso, é sobre essa saudade. Silêncio, né? Silêncio. É uma parceria sua e da Lued, e é exatamente sobre, foi ali também nesse álbum, né, no Pará, em 2019. E vocês falam exatamente sobre o clipe é gravado em São Paulo, no centro principalmente, ali, né? E aí mostra você fala exatamente, eu não sou daqui, eu sou de lá, do mar. O meu tempo é outro, muito barulho aí fora, aqui dentro silêncio. Se acaso eu desandar, me leve ao mar, se acaso eu desanimar, me leve ao rio. Como posso navegar se eu não sei nadar? Eu achei isso de uma, assim, eu até fiquei arrepiada, porque eu acho que pra mim minha música preferida desse álbum, pelo menos, porque é muito lindo você quando você chegou aqui em São Paulo, você gravou um álbum pra falar também, né, o primeiro álbum, Eu, é de 2016 esse? Isso, 2016. Que é pra falar exatamente sobre esse sentimento, né, de você ter saído ali do mar, da terra. O eu, ele é mais ácido, ele é mais doloroso, né? E eu acho que é o primeiro sentimento que eu enfrentei ao chegar. O eu, ele traz o êxodo ainda numa sensação de dúvida, de dor, de saudade, dos amores que ficaram, dos amores que estão vindo, esse turbilhão de sentimentos. E eu acho que é muito interessante pensar que eu assumi o que ele me trazia, né? Ele é mais rock, ele é mais urbano, então eu trouxe a sonoridade de São Paulo a princípio ali pra mim. Essa primeira impressão que você teve, assim, eu abracei isso no Eu, e ainda, né, é importante dizer que quando eu estava gravando Eu ainda não tava no processo, tava muito recente no processo com o candomblé, minha mãe já há muitos anos, mas eu ainda tava, né, ainda me entendendo. E aí, entre o Eu e o Opará, eu fiz o Eu Oxum, que é o documentário, que esse filme, né, que eu sou diretora e roteirista junto com a minha mãe, ele culminou com o meu processo de imersão no candomblé. Então, aí depois o Eu Oxum, que é onde eu me encontro com o Oxum, nesse espelho com ela, e o Opará, que é o retorno para o rio, que é o elemento de Oxum, que é o rio da história da minha família, né? A minha família materna e paterna são ribeirinhas do Rio São Francisco, o Rio Opará. E eu cresci ouvindo histórias deles ali, né? Sobre esse rio. Então, essa trilogia vai se construindo, caminhando, né? Primeiro eu cheguei em São Paulo, quem sou eu aqui, né? E foi engraçado que não tinha o nome o disco, né? Eu fui fazendo as canções, gravando muito intuitivamente. E aí o designer que estava fazendo a arte da capa do disco falou, e o nome? Que é linda. Aí eu falei, não tem. Aí ele, mas me conte mais, o briefing desse disco. Aí eu fui falando, não, porque foi quando eu enfrentei, quando eu. Aí ele falou, mas você compõe quantas músicas desse disco? Só uma. Aí ele falou, mas você não quis compor. Eu falei, não, eu quis gravar as pessoas que já tinham vivido o êxodo antes de mim. Então eu gravei Otto, gravei Geraldo Azevedo, gravei Daniel Groove, Saulo Duarte, enfim, fui gravando canções que falavam das pessoas que experimentaram sair da sua cidade, né, de origem para São Paulo, para o Rio. E eu peguei pra mim, pra narrar essa história, e só uma canção é de minha autoria. Porque o EP anterior eram todas suas. Mas nesse especificamente eu falei, não sei se eu tô pronta pra falar dessa cidade, não sei se eu tô pronta pra falar do que eu sinto. E ainda nesse intuito de reverenciar quem veio antes, eu falei, muita gente já falou sobre isso que eu tô sentindo, eu vou pegar pra mim essas Tem Caravana, canções, né, que é Alceu e Geraldo, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, Crua, que é Otto. De Otto. Então esse primeiro momento que eu me lancei como intérprete foi, tipo assim, eu tô chegando aqui, né? Antes de mim vieram outras pessoas que cantaram sobre essas sensações, vou cantá-las, né? E aí depois veio o filme. Opará veio o filme, e aí o Opará eu já tava muito mais preenchida desse lugar de poder falar.
E aí, metade das canções são de minha autoria e outra metade são de outros compositores. Aí no terceiro álbum são quase todas minhas. Quase então todas o processo suas com parceiros foi muito ou só suas, né? De aprimorar o poder falar do que eu tô vivendo, assim, né? Sim, respeitar se também apropriar esse momento, disso, né? E a gente passou rapidamente pelo filme documental Eu, Oxum, de 2017, que é um filme em que você fala sobre a sua iniciação no candomblé e traz outras mulheres. Da iniciação. E traz outras 5 mulheres diversas, né? Assim, de gerações diferentes, falando sobre isso. E ele tem 900 mil visualizações no YouTube. Que importante numa época, 2017, em 2017 até hoje, sempre, de tanta intolerância religiosa e de racismo religioso mesmo, né? Tantas visualizações e é um filme, tá no YouTube, né? Tá. Pra quem quiser assistir. O show, a Pará também tá, que eu assisti lá inteiro. Importante você trazer, você atingir tantas pessoas, né? Então, foi interessante porque eu gravei o filme antes de me recolher para o processo de iniciação, né? Já tinha passado por alguns processos, mas eu ia me iniciar em janeiro de 2018 e eu lancei o filme em 2017, final do ano. E aí o filme eu gravei e joguei no YouTube. Não pensei assim, vou guardar para percorrer os circuitos de cinema. Não, eu falei, eu vou botar no meu YouTube. E eu me recolhi. Quando eu me recolhi, que eu saí, o filme já estava viralizado. Viralizou mesmo, assim, de compartilhamentos e tudo. E minha caixa de e-mails com muitas mensagens, as mensagens no próprio YouTube. Foi uma coisa, assim, realmente incrível pra mim, assim, que tava recém-nascida, né? Recém-renascida. E vendo aquele filme tomando aquela proporção, eu falei, nossa, um novo caminho se aponta mesmo do que eu fui guiada, né? Nesse processo, né? E eu fiz o filme, é o meu primeiro filme, né, e ainda nesse lugar também de entender os mais velhos, a gente sempre fala assim, respeitar os mais velhos, quem veio antes, a nossa família de axé se configura dessa forma. Eu chamei a minha mãe, né, que é cientista social, é pesquisadora, e é uma mais velha no terreiro, né, é uma mulher que já tinha vivenciado muito mais do que eu. Então, como eu iria contar aquela história sem trazê-la junto comigo, que foi a pessoa fundamental para que eu também tivesse me entregar, né, tava podendo me entregar, porque mais do que, mesmo eu tendo nascido dentro de um bairro quilombola, eu vivi um contexto muito cristão dentro da minha casa, né? Muito cristianizado, muito cristão. Eu estudei em escola católica, e eu cantava na igreja. Eu vivi um contexto muito diferente do que a minha mãe buscou para a vida dela. E permitir que eu pudesse me reencontrar foi um processo de muito afeto de nós duas, muito diálogo. Então foi de mostrar que não é uma experiência única, né? Exatamente. Que tem tanta gente, sua mãe, você fala da sua mãe, mas de tantas outras pessoas. E foi exatamente isso, o filme chegou nessa proporção porque através daquele relato tão sincero, tão genuíno, outras pessoas vieram falar dos seus medos. Eu tenho medo, mas vendo esse filme, nossa, suavizou pra muita gente o que era medo. Então, talvez eu tivesse o medo do racismo, da intolerância, mas pelo contrário, eu acho que eu recebi muito mais afeto. E embora ao longo da minha vida, hoje já com quase 7 anos de iniciada, eu já vivi muitos processos de racismo religioso, já vivi muitos processos, mas naquele momento o Eu Oxum, ele foi um afeto, assim, pra muita gente. E eu acho que eu prefiro guardar esse impacto que ele trouxe. Assim. Sim, com certeza. E depois no Opará, que você já tava... Porque você foi de novo pra Sergipe e voltou pra São Paulo. Indo e voltando. Indo e voltando. E tem um clipe da canção Agô que foi gravado ali nas margens, né? Do Rio Opará, de São Francisco. E que também é belíssimo. E você traz uma luta conjunta ali pelo Rio mesmo, né? Uma música política. Seu trabalho é todo político e você, a sua existência, né? Sim, a viver é político, mas é ali uma luta política mesmo pra defender o Rio, né? Porque desde a infância, né, ouvindo as histórias dessa minha família ribeirinha, eu ouvia muitas histórias sobre rezas, sobre conhecimentos populares à beira do rio, que estavam muito intrínseco com o fato de ser indígena, né? E meu pai sempre falava pra mim assim, a gente tem um negócio árabe, africano, ele falava assim, mas a gente tem um negócio indígena. Meu pai, apesar de ser cantor, é um homem de multipotência, assim como minha mãe. Meu pai é artesão, então eu cresci vendo também esse cara que artesão, fazia sandálias de couro, fazia barro, fazia muitos saberes ribeirinhos indígenas, né? Que ele não sabia exatamente dizer da onde ele aprimorou isso, mas sempre foi muito múltiplo.
E aí, essa dúvida dele, eu falei, não é possível que ele vai ficar, né, vai passar uma vida na dúvida e eu vou seguir também na dúvida. E aí, se um filho meu me perguntar sobre isso, eu vou passar a dúvida. A gente vai continuar contando a história da dúvida ou a gente vai tentar desvendar isso, né? E embora ele, como pesquisador, desvendou muita coisa, eu também tracei um outro caminho de retomada, né? Então, eu realmente, depois da minha iniciação no candomblé, eu já tinha na infância o contato com o povo Cariri Chocó, desde pequena, desde os meus 10, 11 anos de idade, dentro do âmbito escolar, eu convivia com eles, o pajé foi meu colega, morava perto do bairro que eu cresci. E aí, depois do Eu Oxum, veio essa curiosidade desse momento do Rio. E aí, quando eu voltei pro Rio, que eu fui pra lá visitar o Rio Apará, eu entendi que ali, aquele encontro afro-indígena das duas matrizes era muito sobre mim, assim, né? E aí foi retornando pro Rio que eu retornei pra aldeia. Eu já tinha ido algumas vezes e recebi esse chamado de retornar. Minha mãe foi comigo, a gente virou o ano, né? O ano novo, no primeiro dia nós estávamos na aldeia. E aí chegamos lá, o curandeiro da aldeia nos recebeu, conversou, falou, nossa, uma boa filha sempre a casa torna. Foi muito bonito esse retorno. E aí eu comecei a conviver muito mais com eles, também lá e aqui em São Paulo, porque eles fazem jornadas em São Paulo, vêm sempre pra cá apresentar a cultura Cariri Chocó. E aí eu tô sempre vou pra Aracaju, aí eu dou um pé no terreiro, um pé na aldeia, volto, venho pra cá e recebo eles aqui, recebo meus irmãos de santo aqui, minha mãe. Então, essa comunidade, ela vai girando entre terreiro e aldeia, os encontros, participo dos rituais, né, anuais que nós temos, né, nosso calendário, né, que é muito específico e também muito ligado à natureza, às nossas celebrações. E aí eu fui me reconectando. Então, o clipe, exatamente, de Agô, foi o encontro das duas matrizes, que era o que eu estava vivendo naquele rio, né? Agô é uma palavra de origem africana, quer dizer um pedido de licença, uma permissão, que era exatamente o que eu estava fazendo chegando naquele rio, pedindo permissão para entender um pouco mais daquela história. E aí, no meio da canção, a gente traz o rojão, que é um canto da aldeia Cariri Chocó, entoado pelo grupo Sabucá, que é o grupo indígena que está em quase todos os meus discos e na minha história. E o pajé faz um pedido, né, no clipe especificamente, ele faz um pedido pela vida do Rio Apará. Então o clipe foi pensado muito pelo que eu vivi naquele momento que eu retornei pro Rio. Que eu virei aquele ano lá, eu vi o clipe dessa forma. E eu falava até sobre isso no meu processo de criação. Eu preciso ir pros lugares para criar. Aí a pessoa fala, nossa, então vai demorar pra você criar, porque você quer falar sobre a Amazônia, você precisa ir lá, preciso. Eu não consigo falar sobre algo que eu não vivi, que eu não vi, porque eu piso no lugar e as imagens vêm. Então, assim, meu processo de diretora... De conexão mesmo com o lugar, né? Eu preciso viver para poder dirigir, para poder roteirizar, para poder contar a história. E falando em encontro nesse álbum, que a gente ainda tá no Opará, porque tem mais um que veio, e vem mais um aí que a gente vai falar, mas você teve várias participações. Matheus Aleluia, sim, Fabiana Cosa, isso. Mestrinho, que é seu conterrâneo. Tem essa parceria de composição com a Lued, né? E tem uma música que chama Lá Tempo, acho que ela abre o álbum, que é uma composição sua, e que fala, tempo que leva a dor, traz a cura, uma nova postura diante do ser. Saber esperar não é mais padecer. Quanto tempo você levou pra entender o poder do tempo? Porque você acabou de falar sobre que levou um tempo pra você se entender, uma mulher de aldeia, uma mulher sim, de terreiro, e que tudo acontece no seu tempo, que era ali naquele lugar que você tinha que ter essa conexão com o rio e com a sua ancestralidade mais profunda ainda. Nossa, essa pergunta foi bem, bem legal, porque eu viajei no tempo agora. Porque Lá Tempo, eu escrevi, na verdade, Lá Tempo, ela é inspirada num canto, que é um canto de Angola, da nação Angola, que a minha Ialorixá canta para saudar o tempo. Ela faz tempo erererere, tempo arararará. Ela canta sempre. Eu sempre vi ela cantando com a voz dela, Mãe Bequinha, né, que tá também no Eu Oxum, que é a minha Iá, que me iniciou no candomblé. E ela saudava o tempo. Ela sempre falava, olhe pro azul do céu. É muito bonito quando a gente toma uma limpeza. Ela sempre fala, olhe pro azul do céu e peça tudo de bom que você deseja. E ela canta essa música. E aí eu ficava com esse refrão, tempo erererere, tempo ararará, ficava na minha cabeça. E aí, quando eu me iniciei, eu tava na esteira, de preceito, deitada na esteira,
E os versos vieram de Lá Tempo. E vieram justamente porque naquele momento foi um divisor de águas para mim, assim, pensar que você ficar parada, deitada, esperando, é uma tortura. Mas você está deitada na esteira e não está esperando, você está deitado porque ali você está se zelando, você está se guardando, você está se protegendo, né? Quando a gente se inicia, eu fiquei 56 dias iniciadas, né? Tem o processo de raspar a cabeça, todo o ritual que a gente vive e ficar longe de celular, do mundo externo. Isso, pra mim, foi quando eu entendi que não tinha pressa. Antes de eu entrar lá, eu falava pra minha mãe, alguém precisa cuidar do meu celular, das minhas redes sociais, era cheia de ordens, de pensamentos e urgências. Eu tinha muitas urgências. E depois que eu vivi o que eu vivi, assim, o processo que é muito rico, né, de passar pela tradição, de passar pelo fundamento do axé, né, que você sai tão pleno, você sai tão sereno, você sai tão calmo, você fala, eu preciso disso, eu preciso que as pessoas chamariam de ócio, e não é bem um ócio, é o preenchimento. Mas principalmente o artista, mas todo mundo, né? Precisa do que a gente fala de ócio criativo, Exato. que é um silêncio, é um momento sem fazer nada. Exatamente. Porque senão você não vai criar, você não vai... né? É um momento de você se escutar. Então, quando eu vivi isso, eu me escutei, e eu me escutei em canções. As canções foram vindo. Então, muitas das canções do Alpará vieram dentro do preceito. E aí, quando eu falei assim, saber esperar não é mais padecer, porque eu sofria de uma ansiedade crônica, uma coisa de que esperar uma resposta, esperar alguma coisa. E aí eu falei, tudo você tem entendeu seu o tempo das coisas. Né? Eu tenho tempo. O tempo é rei, né? Como diria o Gilberto Gil. E aí eu falei, não é uma espera. Não é um padecer, né? Não é entender. E aí eu confesso que entender esse tempo é o que mais me dá trabalho, no sentido positivo ou negativo, de entender o tempo de hoje, das urgências, das redes sociais, que da é tudo dinâmica, tão rápido, né? Tudo rápido. Tipo, você tem que falar em menos de 5 segundos, senão a pessoa vai pular a sua música. Eu vi um vídeo da Maria Gadu, alguém perguntando pra ela, achei muito bacana o depoimento dela, falando, né, que ela lança discos com em tempos distantes, né? Que é como se fazia antigamente, né? Exatamente. E aí a pessoa fala, nossa, mas você não se rendeu, né, do single, a cultura do single, do lançar, a gente já tá indo para outro assunto. Sim, mas eu pensando tem muito tudo a ver nisso, assim, do com tempo. E ela falou assim, eu faço arte, eu preciso do tempo, eu preciso me debruçar, então... fazer dessa forma é respeitar o meu tempo, o meu processo. Porque se eu fosse fazer da outra, seria muito doloroso e custaria um pedaço de mim. E talvez não seria tão verdadeiro, Com né? certeza. Tão a sua essência. E é isso, assim, tentar entrar nessa lógica custaria um pedaço de mim, assim. Então, respeitar esse tempo, respeitar o sagrado, pode não ser algo que alcance... essa lógica mais mercadológica, mas alcança corações, alcança sentimentos, alcança o profundo que eu coloco na minha obra. Então, se eu coloco isso, eu pretendo alcançar isso, né? Eu acho que o meio, o fim, né, tá sendo alcançado, assim. Eu acho o seu propósito, é a sua essência, que é o que a gente traz aqui, porque não adianta você fazer. E tem isso também, você faz uma obra incrível aí, as pessoas já... Me dá mais. Me dá mais. E não é assim. E parece que tem uma lógica do descarte, né? Que é muito ruim, assim. O que você já fez, já foi. E o novo. A sede pelo novo, né? E na música isso não existe, gente. Assim, eu converso muito com artistas da cena contemporânea, que a gente fala, né? A nossa cena de hoje. Sim. Mas não existe uma cena antiga, porque esses artistas... Mateus Aleluia, Lia de Itamaracá, Gil, que eu acabei de citar, Caetano, vão ficar pra sempre. A música é pra sempre, eles não vão ficar velhos. Porque fazem música, pelo menos são os meus ídolos, né? Acho que eu sinto que a forma de fazer é uma forma muito íntegra com o que se pensa, com o que se vive. Desde o momento político ao momento que se fala de amor, ao momento que se fala da festa, né? Porque o Gil canta a festa, canta a necessidade desse corpo festivo, mas é um corpo festivo dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto que louva o sagrado, é uma festa ligada também, ligada às raízes, às matrizes. Então eu acho que não é sobre
Porque tem um pouco sobre isso, assim, precisa fazer música pra gente dançar, como se a música festiva estivesse ligada somente às urgências. E, na verdade, a festa, ela é... Pra quem é de aldeia, de terreiro, a gente entende que a festa é a nossa celebração. A gente celebra, a gente louva o sagrado fazendo festa. E é pra viver, né? Pra agradecer a vida. Exatamente. Você tem até uma canção que fala sobre isso no IDE, que é o seu último álbum lançado, que é A Vida É, né? A Vida É. Que é uma parceria com o Yuri Queiroga. Isso. E você fala sobre celebrar a vida e sobre festa, e o clipe traz muito, eu me senti muito assim, traz muito do carnaval, até a música né, um ijexá, um axé, misturado com tambor, mas é uma coisa a vida é o que a gente faz dela também, né? Então vamos viver, vamos celebrar e vamos... Tem essa... Se entregar, né? Se entregar. E o IDE, que é de 2022, veio depois que você, na pandemia, voltou de novo. Lá pra Sergipe, gravou Afluentes, né? Isso. Que é o seu DVD. de 15 anos. Também muito lindo, tem tudo isso no YouTube. E você já foi via Candial Music, que é o selo do Brown, do Carlinhos Brown, que depois ele te convidou pra lançar o seu último álbum, que foi o IDE, em 2022. Exatamente. Ele é produtor junto com o Yuri Queiroga. E você, mais uma vez, trouxe nomes. Margarete Menezes, nossa ministra. A Lia Luiz Caldas, Lia de Itamaracá, o Matheus Aleluia, Mestre Spock. E também o Grupo Sabucá. Cariri Chocó. Foi indicada ao Prêmio Profissionais da Música com esse álbum. São 10 canções que você já falou que todas têm a sua autoria, acho que só uma que é o do Sérgio Pererê, né? E você traz novamente esse encontro, acho que é nele que você fala realmente, sou uma mulher de terreiro, sou uma mulher de axé, sou uma mulher de aldeia. E Odossiá, que é a canção que tem ali de Itamaracá, que é um patrimônio vivo da nossa cultura, da nossa história. Você fala mais uma vez sobre água, né? Aliás, você abre o DVD falando que você é uma gota d'água. Sim. E você traz esse encontro com o mar e celebra a deusa do mar, que pode ser Iemanjá. Você pode estar falando de Ara, Oxum. É muito bonito também ver o quanto a água está presente na sua história toda, né? O quanto você é água e quanto você traz a água para a sua música. Além da água, nesse álbum, você fala também sobre a gente respeitar o nosso corpo, né? Que é feito praticamente de água. É um rio, né? É um rio. Como é essa relação também com o seu corpo físico depois de se encontrar uma mulher afro-indígena, uma mulher de aldeia, uma mulher de terreiro, porque na música, no nosso corpo, todo o corpo, né? Todo o corpo. Você traz a relação com a importância da liberdade dos corpos. Sim. E você fala em liberdade em Nosso Altar também, que é uma canção que fala de amor, mas que fala de amor de corpos diversos, de corpos livres, de corpos muitas vezes marginalizados, né? Queria que você trouxesse um pouco dessa sua relação também com o seu corpo nesse mundo. Então, pensar o corpo, eu acho que isso também tá um pouco na Beloiá também, que eu acho que essas 3 canções versam sobre o corpo. Era um momento que eu vinha pensando, esse disco foi composto na pandemia, né? E acho que na pandemia muito se pensou sobre saúde, sobre o corpo, sobre manter-se vivo. Então, o ID é um álbum pandêmico. É um álbum que eu tô pensando sobre se manter viva, sobre a fé, sobre esperança, de quando tudo isso passar. Então, as canções estão muito no lugar do que eu tava vivendo, mas não somente eu, né, e tantas pessoas. E o abraço que o Carlinhos deu foi justamente um abraço no meio da pandemia, né, de me convidar para conhecer a Candial e ouvir as canções. Eu fui lá apresentar as minhas composições. E outro artista múltiplo, né? Exatamente. Faz tantas coisas. Muita coisa. E aí, quando eu apresentei aquelas canções para esse artista múltiplo, eu ainda falei assim, olha, mas fica à vontade se quiser contribuir, falar alguma coisa das composições. Eu acho que a coisa mais incrível que eu ouvi do Brown todo esse tempo foi quando ele virou para mim e falou assim, tem nada para mudar. Saiu de dentro de você, do seu coração, dos seus sonhos, da sua conexão. O que é que eu posso mudar nisso aí? Eu só tô aqui pra fazer brilhar mais. E aí, a princípio ele me convidou pra conhecer o selo e depois ele já
quis ser produtor do disco junto com o Yuri. Depois ele tocou todas as percussões, só uma faixa que ele não, que se dividiu com o Lucas dos Prazeres, mas tocou todas as percussões. Todas as canções têm percussão do Brown, e ele compôs uma canção com você. Compôs uma e ainda cantou. Então, tipo assim, essa pessoa que vai mergulhando junto, né? Generosidade também, né? E ainda foi, né, junto com a Candial, esse abraço para que o álbum fosse lançado pelo selo, foi um investimento, um abraço do selo. Então, eu tive ali naquele momento pandêmico, né, de dificuldade mesmo para lançamentos, para tudo, um suporte, né? Abraço, mais um abraço. Vindo de uma referência, né, que não é somente um suporte que iria me deslocar de algo que eu faço, né, porque às vezes vem esses convites, não, mas você tem que ir por aqui. Não, ele não falou nada, ele potencializou, e o Yuri, que já, né, vive comigo, seu parceiro de vida e de arte. Tava entendendo muito, a gente já tinha feito as prés, né, a gente já tinha gravado algumas canções em casa, e aí ele também divide algumas composições comigo que a gente foi fazendo juntos na pandemia, né, casados, juntos, vivendo. Então, assim, tava tudo muito efervescente no afeto ali, né, de tudo fluir. E aí, quando as canções foram vindo, eu percebi no final que eu falava muito sobre esperança, sobre fé, sobre vida, sobre corpo. E aí eu entendi que diferente do Opará, que o Opará ele traz mais a relação com o rio como elemento, ali eu estava relacionando comigo. Eu estava voltando muito pra mim, assim, né, de me entender como esse corpo rio, né, repleto de água, esse corpo templo, esse corpo sagrado, esse corpo território. Então, quando eu entendi que eu poderia estar longe do rio, aqui em São Paulo, ou seja, mas o rio estaria em mim, eu entendi que eu poderia carregar tudo isso nesse corpo, né? Então, eu entendi que o corpo não era somente físico, ele era esse elemento que eu carrego, né? Essa gota d'água, esse rio, essas veias que carregam água, carregam sangue, carregam pulso, né? E aí eu comecei a ver o corpo mesmo como esse grande poder de dizer assim, tá bom, eu posso estar longe, que é difícil estar longe do rio, longe do terreiro, longe da aldeia, mas tudo isso está em mim, né? E aí eu carrego isso, assim. Então eu acho que o ID foi a forma de carregar tudo que eu fui mergulhando e dizer assim, posso andar mesmo distante, porque isso tá comigo, né? E agora no próximo álbum, que será lançado em breve, quero saber quando, você volta. Isso. Chama Árida. Exato. E aí tem esse retorno para o interior de Sergipe. E eu queria que você falasse um pouco sobre o nome e o conceito. Em primeira mão, hein? Em primeira mão a gente tá falando do Árida. O Árida já tá em minha mente, já tá efervescendo, assim, né? O Árida reúne algumas canções que ficaram de fora desses álbuns. E também canções novas e novas parcerias. Ainda não posso contar, mas... Quando você puder, você volta. Mais uma vez eu vou estar repleta também de pessoas. E eu acho que eu dissolvi muito isso na minha cabeça, porque eu pensei, não, mas o próximo eu acho que eu não vou convidar tanta gente. Eu já convidei. Falei, quer saber? Tá vindo, né? Eu lembro, eu canto essa música, eu penso nessa pessoa, então por que não? E eu fiz os convites e todos aceitaram. Fiquei muito feliz, assim. E eu e Yuri já estamos nos debruçando sobre o Árida. E o Árida, em termos de nome, é uma palavra que eu acho linda, árida. Mas o significado dela é muito cruel, né? Você coloca no dicionário, árida é seco, sem vida, sem água, sem... Tudo escassez, tudo seco. Falei, que horror, né? E aí, quando a gente fala do árido, do semiárido brasileiro... É tão frutífero, é tão rico, é tão efervescente, tem água, diverso. Tem vida, tem diversidade, tem cor. Falei, nossa, por que associar isso? Por que esse dicionário não resolveu mostrar que na aridez brota coisas incríveis? E recentemente saiu uma pesquisa que o semiárido brasileiro, ele vem sendo comparado ao deserto, né, africano, a países que têm a configuração desértica, né? E que seria o nosso deserto, né? E que seria o nosso contexto de muita força, porque basicamente foi onde se juntou essas matrizes africanas e indígenas e dali brotou muita resistência, né?
dentro da escassez. Então, eu sempre penso que a vida do artista independente, ela é repleta de escassez, muitas vezes, financeira ou de muitas durezas, de oportunidades. E a gente faz brotar, a gente faz dentro dessa aridez, dessa escassez, a gente sempre é muito frutífero, a gente é sempre muito florido, colorido. E eu acho que a minha família resiste, exatamente. E minha família, ela é ribeirinha, sertaneja em sua matriz. Né, eu nasci na capital, mas todo mundo para trás é ribeirinho e sertanejo. Então, essa conexão de entender que aquele rio era a fonte de vida, de existência, de história, é mais do que pensar que o ambiente árido é sobre o que querem contar sobre a gente. E eu acho que o meu desafio com Árida é trazer um nome que, ao primeiro impacto, nossa, ela trouxe um nome seco, triste, né? Que nome triste. E aí você assiste um show e ouve um disco, que chegaremos lá, vibrante, colorido, e é realmente a ideia de provocar na mente de quem já retratou esse sertão, que já retratou esse Nordeste. A gente sabe muitas vezes que existe um olhar sudestino criado sobre as nossas perspectivas, que é muito distante do que nós somos. Cheio de preconceitos, né? E é muito seco, é muito cor de barro sem vida. É tão distante do que nós somos. Embora exista essa realidade da secura, ela não é sem vida, ela é pelo contrário, ela é muito fortalecida, né? Então, acho que o Árida é para confundir as mentes e para quem espera um disco que versa sobre a tristeza da aridez, da secura, vai ouvir um disco de abundância, muita água, muita cor, muita vibração e mergulhando sobre aquilo que ainda se fala muito pouco, né? Que são esses encontros, essa fé popular, a matriz africana, árabe, indígena, na beira do rio, esse lugar muito que tá no nosso baião, que tá no nosso... essa presença mesmo, né? Que ela é pouco estudada, justamente por esse racismo, né? Eu costumo dizer, e me debruçando sobre as pesquisas, que os árabes africanos, né? Foram os primeiros que vieram para cá. Antes mesmo da cultura moura, né, que as pessoas falam dos mouros, os primeiros escravizados que vieram para o Brasil, eles são do norte da África. E eles são de origem árabe. Eles são de práticas muçulmanas, eles são árabes. E eles foram rapidamente expulsos do Brasil e dizimados. E o genocídio com essa primeira leva de escravizados foi muito grande porque eles eram muito bravis, eles eram muito guerreiros. Não é à toa que a gente tem a revolta dos malês, que é uma revolta fundamental, né, para a história da Bahia, de Salvador, que foi protagonizada pelos árabes africanos. E eles foram dizimados porque eles eram perigo, eram pessoas perigosas para fincar raízes africanas no Brasil, porque eles eram aguerridos. Então eu quero elevar a força que está no meu nome, está na minha história, dessa população aguerrida, que foi dizimada e pouco se fala, mas que está muito presente no candomblé brasileiro, tá muito presente no sertão, no facão, no couro, nas comidas, no nosso fazer, né? Muitas das nossas palavras, elas são de origem da mistura de palavras árabes com palavras indígenas. Então eu tô, nesse momento, muito pesquisadora de tudo isso e as canções estão começando a vir. Mas é isso, essa sou eu. Primeiro eu pesquiso, eu leio, eu vou pra lá, pro lugar, vou pra lá agora novamente. E eu tenho uma notícia muito boa que eu já posso contar, que eu acabei, né, de aprovar uma série de 6 episódios chamada Originários. Então, em 2025, eu vou estar gravando essa série, que é voltada para as 3 etnias indígenas de Sergipe. É um projeto aprovado por Sergipe. Então, eu vou estar nos solos das etnias Cariri, Chocó, Fucaxó e Chocó, que são do sertão brasileiro, cada um em uma margem do rio ao Pará, gravando esses 6 episódios contando a história de resistência dos povos indígenas em Sergipe. E aí, nessa série, eu sou diretora e apresentadora, junto com a Dani, que é minha parceira também. Então, eu tô muito feliz que o disco vai vir no momento que eu vou estar vivendo também o processo do Originários, que foi um programa que eu lancei... Na pandemia, né, de maneira remota, pela TV pública, lá de Sergipe, e agora a gente realmente aprovou o projeto para poder gravar nas aldeias. Né? Que maravilha, tem muita coisa muito boa vindo. E não vou nem te pressionar pra data do disco, acabamos de falar isso. Mas eu vou estar imersa, né? Quando tiver lançamento, daqui a pouco você vai dar
como as pessoas te ouvem por aí, como Sim. é que elas te seguem. Mas pra gente ir finalizando esse papo delicioso, eu quero te pedir, eu peço pra todas as pessoas que eu trago aqui pra conversar comigo, no Ouvi Ali, que você me fale algo. Dê uma dica que você tá ouvindo por aí. Pode ser filme, pode ser livro, pode ser série, peça de teatro. Mas eu quero uma música, ou um artista, ou um álbum, na área musical também. Nossa. Bom, eu vou indicar um álbum que, não puxando a sardinha para mim, mas no ano passado a gente eu lancei um selo musical junto com o Yuri, o Aláfia Cultural, e a gente lançou o primeiro EP do grupo Sabucá Cariri Chocó. E já que estamos falando sobre isso, vale a pena ouvir. O EP tá em todas as plataformas digitais. É o primeiro registro fonográfico do grupo, embora as músicas são, originárias, estão aí neste mundo há muito tempo, mas a gente se colocou como instrumento para registrar, e é um álbum que tá muito na minha mente, O toré, o rojão, que são os cantos tradicionais, estão permeando a minha mente. Nós fizemos um show juntos na Casa Natura e faremos um show juntos em Belo Horizonte, na Virada Cultural, celebrando o agosto indígena, Então, é muito sobre esse nosso encontro e elevar também essa musicalidade originária. Então, vale ouvir Sabedoria Ancestral, que é o EP do grupo Sabucá Cariri Chocó. Nossa, dica maravilhosa. Você quer dar uma dica de filme, livro, série, alguma coisa que não seja na área musical? Nossa, se for dar a dica que eu ia dar, eu falei, vai ser meio polêmico, mas eu vi um documentário ontem que fala, eu não me recordo o nome exato, mas eu acho que é Fake Indigenous, que é um documentário muito interessante, que fala sobre um processo que está acontecendo no Canadá e em alguns outros países, de pessoas que estão se apropriando da cultura indígena, se reconhecendo indígenas sem nenhum fundamento, sem nenhuma propriedade, ou se aproveitando e fazendo uma apropriação cultural. E eu achei muito interessante porque eu falo, poxa, eu tô desde os meus 10 anos entrando, mergulhando para entender cada etapa dessa minha ancestralidade, de ter esse reconhecimento das lideranças dos povos indígenas e ainda assim me dizer sou uma mulher afro-indígena em retomada. Então eu continuo me dizendo em retomada, porque eu acho que a retomada ela é para sempre, embora muitos de nós vamos ter essa ancestralidade indígena, eu acho que é válido entender que a luta de quem vive no território, de quem passa pela vulnerabilidade, é muito interessante. Então, esse documentário, ele fala muito sobre esse processo que é algo interessante de se pensar. Não, eu acho que polêmico, mas é essencial. É muito essencial pra luta dos povos indígenas. Fala de novo o nome, você lembrou? Eu acho que é Fake Indigenous. Tá. Falando sobre pessoas que se apropriam. E tá em alguma plataforma? Tá no Globoplay. Tá, Globoplay. Maravilhosa. Muito interessante. Fiquei um pouco assustada, mas positivamente dizendo é importante alguém dar luz a esse lugar isso. também, de uma apropriação cultural momentânea, de pessoas que se apropriam para ter benefícios da causa indígena. Nossa, uma coisa bem séria. Lua, muito bom conversar com você. Pena que passa tão rápido, a gente tem tanta coisa para falar, mas eu quero que você fale como que quem nos ouve faz para te ouvir por aí. Então, das suas redes, fala da ONG, você também tem uma Isso. ONG, Casa de Mar. Casa de Mar. E do selo, enfim, a câmera é sua. E o microfone. Bom, é fácil de encontrar, sempre @eloaeu. Elua com H. Com H, no Instagram, no Facebook, no YouTube, sempre Eloaeu, nas plataformas Eloa com acento no E. E é isso. Tem lá todos os clipes, tem o programa originário, tem DVD, tem tudo, tem bastante é um mergulho coisa. maravilhoso. Eu fiz esse mergulho e eu recomendo esse mergulho na sua essência, na sua obra. Muito obrigada pela participação. E quando lançar, tudo que for lançado, você coloca nas suas redes, pessoal, seguindo a Elua, pra gente saber todas as novidades. Sim, eu fico muito feliz pelo espaço. Eu acho que cada lugar que a gente vai é um pouquinho do que a gente conta, Eu hoje falei bastante, mas eu penso que já falei em outras entrevistas, tem sempre algo novo pra contar, Sempre. Que bom que tem espaços como esse. Parabéns pelo projeto e obrigada pelo convite. Obrigada a você, muito feliz. Você, se você gostou desse papo, se identificou, quer saber mais, quer ouvir ali sempre, é só você seguir o nosso canal. Também
ativa o sininho para saber quando tem episódio novo. Compartilha com quem você acha que pode gostar, dá o seu like, seu joinha. E também a gente tem na descrição aqui do episódio um link que você pode clicar para ficar por dentro de tudo sobre o podcast Ouvir Ali. Muito obrigada pela escuta, pela companhia. A gente se vê e se ouve na semana que vem.